Boa noite, meus irmãos. Nessa quarta-feira, hoje, 29 de julho de 2020, é muita alegria poder estar com todos, poder participar dessa comunhão da vida junto com todos vocês. Quero falar de coração para coração com todos, que nós, irmãos da Igreja em Campinas, temos ficado bastante apreensivos em relação à vida de cada um, das famílias, de todos vocês. E gostaríamos que todos estivessem muito bem, de saúde, do ponto de vista físico, emocional e principalmente espiritual. E por isso, nós não deixamos de poder compartilhar com vocês tudo aquilo que está no nosso coração. Eu queria iniciar com uma oração para que o Senhor pudesse nos abençoar nessa noite através da sua rica palavra. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua vida. Senhor, obrigado pelo teu cuidado para conosco, obrigado porque o Senhor tem dispensado a tua rica palavra para o nosso interior. Tem sido o nosso sustento, tem sido aquele que tem dado vida para nós, que nos tem livrado de todo mal, nos tem guardado na tua presença. Abençoa os irmãos, abençoa as irmãs, abençoa todas as famílias, abençoa todos os convidados que estão vendo essa mensagem, estão ouvindo essa palavra, que o Senhor possa alcançar o coração de todos. Nos firma em Ti, Senhor, nos firma na Tua presença. Ó Senhor Jesus, nós Te amamos e amamos o Teu falar. Nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nessa noite nós vamos compartilhar, mostrando para os irmãos aquilo que está no nosso coração. Já se vão 120 dias, um pouco mais até, de que nós não temos mais as reuniões presenciais. Por outro lado, Deus tem nos dado condição de continuarmos sendo alimentados com a palavra que vem do alto, com a palavra que vem da vida, com a palavra que vem diretamente do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem dispensado tudo o que está no seu interior para dentro de nós. Eu queria começar lendo um versículo em Isaías, capítulo 57, versículo 15, que vocês também podem acompanhar aí. Ele diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus que habita no alto, no sublime, no mais altos céus, no terceiro céu, na eternidade, Ele também habita conosco hoje, independente de onde nós estejamos. Ele quer falar conosco, Ele quer dar a sua palavra, Ele quer dispensar a sua vida para dentro de nós. Nós não estamos sozinhos nessa temporada, nós não estamos sozinhos nesse tempo, nós não estamos sozinhos em toda essa tribulação que acomete a humanidade toda, dessa pandemia do coronavírus. Nós temos o Senhor dentro de nós, que habita no alto, mas habita dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós ainda sabemos, irmãos, que não vai ser tão rápida a nossa volta às reuniões presenciais. Pelas notícias que se tem, pelo avanço da doença, dessa pandemia, nós ainda vamos ter que gastar o nosso tempo desta maneira, através das mensagens do YouTube, do canal do YouTube, através das reuniões que nós fazemos dos grupos familiares que fazemos pelas plataformas de conversas, através das mensagens do IVPT, do Instituto Vida para Todos. Vamos continuar sendo alimentados dessa maneira. Não vamos desanimar. Ó Senhor Jesus, Deus sabe o tempo. Deus sabe também o que nós precisamos e nos está dando oportunidade de termos comunhão através desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Se até agora nós exercitamos a fé e a perseverança, como nós temos feito desde abril até hoje,
Essa série que nós compartilhamos com os irmãos aqui da igreja em Campinas e outras localidades que também participaram. E outros que também puderam participar. E que nós temos visto, então, agora, irmãos, nós vamos iniciar uma nova série. A partir da semana que vem, nós vamos iniciar a série Conhecendo a Vontade de Deus Hoje. Deus tem uma vontade no seu coração. E Ele quer passar para nós, Ele quer dispensar para nós. Ele precisa ter um povo, precisa ter pessoas aqui na terra que conheçam a sua vontade, para poder fazer eco a ela e cumprir aquilo que está no desejo do coração de Deus. Então, se nós já perseverávamos até aqui, nós vamos continuar a crer na palavra e a perseverar naquilo que Ele tem falado. Aliás, quais são duas características importantes do viver cristão? A primeira é ter fé. E a segunda é perseverar. Por isso que nós fizemos essa série de fé e perseverança. Então, uma dessas características, essas duas características são fundamentais para o povo de Deus. E nós podemos dar alguns exemplos para todos, da questão da fé e da perseverança. Por exemplo, lá no Velho Testamento, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que tiveram fé na palavra de Deus e perseveraram na sua promessa. Vocês se lembram de Abraão? Vamos começar por Abraão. Tem outros antes, tem outros depois, mas vamos falar de 2 ou 3 personagens da Bíblia, do Velho Testamento. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia aí, você pode. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, fala o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Olha que experiência! Como que ele foi? Ele foi pela fé. Ele não sabia para onde ia, mas ele ouviu o chamado de Deus: vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão foi. Ele não tinha GPS, ele não tinha mapa, ele não tinha nada que lhe mostrasse o caminho, mas ele seguiu falar de Deus. Nós também, irmãos, também temos que saber que ouvir o falar de Deus nos dá a direção para o lugar certo, independente se a gente sabe o caminho ou não. Vamos seguir o falar de Deus. Portanto, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar. E nós também fomos chamados e pela fé nós vamos seguir o Senhor até o nosso lugar, que é uma pátria celestial, que é um lugar que está no alto, que vem de cima para nós. Então, Abraão foi essa pessoa. E pela fé, Abraão também creu de outras maneiras. Por exemplo, lá em Hebreus 11, continuando aí no versículo 17, fala que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha o coração de Abraão, ele ouviu Deus, ouviu que o seu filho seria a descendência de Abraão e que depois dele viria uma grande nação. E quando Deus pediu para oferecer Abraão oferecer o seu filho Isaque, ele foi até o fim, porque ele cria na promessa de Deus. Ele creu. Você também tem que crer. Eu também tenho que crer. Hoje, mais do que nunca, nós temos que crer na palavra de Deus, que é o nosso norte, que é a nossa direção, que é aquela que nos leva adiante, aquela em quem nós podemos confiar, porque não cai por terra, não muda de maneira alguma. Abraão creu, nós também podemos crer. Então, essa é uma demonstração de fé e de perseverança. Abraão perseverou em seguir o Senhor.
Mas também vou falar de mais duas pessoas que creram e perseveraram. Eu vou falar de Josué e Calebe. Se nós formos ler o exemplo deles, lá em Josué, capítulo 14, você também pode procurar aí na sua Bíblia, Josué, capítulo 14, versículo 6. Vocês se lembram muito bem desse trecho, quando eles foram para ver os espias foram ver a terra. Mas aqui eles já estavam na boa terra, e Josué foi cobrar a promessa que Deus tinha dado para ele. O Calebe foi cobrar a promessa que Deus tinha dado para ele. Versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti, a respeito de Calebe e de Josué, porque foram os únicos dois que creram na promessa de Deus, na palavra de Deus, e não ficaram com medo dos gigantes da terra. Olha o que Calebe fala: Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Ele não relatou o que ele viu, ele relatou o que sentia no coração. Nós também, apesar de toda essa pandemia, não vamos relatar a ansiedade, a tristeza e tudo mais como a gente vê fora. Mas nós vamos relatar aquilo que está no coração, que é depositado em nós pela palavra de Deus. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. O restante dos 10 espias desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Esse foi o coração de Calebe, e esse também foi o coração de Josué. Então, até aqui, nós temos tido fé e perseverança em seguir o Senhor. Aí, continuando um pouquinho mais, no versículo 10, eu vou indo um pouco mais rápido. Eis agora o Senhor me conservou em vida, Calebe falando, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Irmãos, não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano, foram 45 anos que Calebe perseverou em seguir o Senhor pela sua palavra. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. A Calebe tinha envelhecido. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Irmãos, essa é a promessa de Deus. Não importa o tempo, pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20, 30, 40 anos, 45 anos. Mas o que nós sabemos é que no final, o Senhor vai cumprir a sua palavra para conosco e para com o seu povo. Portanto, nós precisamos de fé na palavra de Deus e perseverar em seguir o Senhor, para sermos sempre fortes, ativos, prontos, saudáveis para servir o Senhor de maneira adequada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bom, Senhor Jesus. Bom, mas também, eu dei 3 exemplos para vocês: Abraão, Josué e Calebe. Isso no Velho Testamento. Tem tantos outros, não dá tempo de falar. No Novo Testamento, quem que nós podemos dar como exemplo de fé e perseverança? Vamos falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, é aquele que abandonou tudo para poder conhecer a Cristo. Pela fé, ele queria conhecer a Cristo. Se nós formos ler o livro de Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, vamos chegar aqui, versículo 4, você pode pegar aí na sua Bíblia para acompanhar conosco. Filipenses 3, de 4 a 9. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Isso era Paulo falando.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Esse era Paulo. Olha o currículo que Paulo tinha. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas quando ele ouviu o chamado do Senhor, mudou a sua vida. Olha o que ele fala no versículo 7 em diante. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Você pode falar, sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé. Olha a fé aparecendo aqui. Você, como filho de Deus do Novo Testamento, eu, como membro do corpo de Cristo do Novo Testamento, tudo é feito mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esse era Paulo, que também viveu por fé. Puxa, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele também tinha perseverança, porque não foi do dia para a noite que as coisas aconteceram. E ele nem obteve a resposta da garantia da sua coroa no dia seguinte que ele foi salvo. Ele ainda precisou passar por muitas e muitas experiências na vida dele. Mas olha o que fala o versículo 13 desse mesmo capítulo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que alguém precisa para fazer isso? Perseverança. Paulo falou assim, eu não julgo que alcancei o prêmio ainda, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou me esquecer de tudo que passou e eu vou prosseguir para o alvo. Até quando? Até quando o Senhor permitir. Paulo, quando escreveu 2 Timóteo, ele falou, agora a coroa da justiça me está guardada. Mas até então, aqui em Filipenses, ele ainda não tinha. E ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esquecer tudo que para trás ficou, vou crer na palavra e vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Portanto, isso foi fé e perseverança. Isso é comum às pessoas do Velho Testamento. E isso é comum às pessoas do Novo Testamento. E nós hoje somos do Novo Testamento. E estamos no século 21, às portas da volta do Senhor. Para quê? Para exercitar a fé, ganhar a fé, viver pela fé, andar pela fé e perseverar até que o Senhor venha, ou até que Ele nos leve para si. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, então nós estamos nessa fase de fé e perseverança. E vamos agora passar para a próxima série, que vai ser Conhecendo a Verdade de Deus Hoje. E hoje nós vamos dar apenas uma pincelada. E a semana que vem nós vamos iniciar essa série. Você sabe também uma coisa comum que esses homens do Velho Testamento tinham e que os homens do Novo Testamento descritos aqui na palavra também tinham? Além de ter fé e perseverança, sabe o que eles tinham? Eles tinham visão. Eles tinham conhecimento da vontade de Deus. Eles sabiam o que Deus queria naquele momento que eles viviam. Abraão sabia o que Deus queria, por isso seguiu. Pouco a pouco, o conhecimento de Deus foi aumentando, ele foi ouvindo a palavra, e quanto mais ouvia a palavra, mais verdade ele tinha, mais fé ele tinha, e ele cumpriu a promessa de Deus, porque ele gerou o descendente e uma grande nação. Josué e Caleb sabiam muito bem o que Deus queria. Deus queria introduzir o povo na boa terra, no descanso,
como é falado em Hebreus. E eles seguiram a palavra de Deus até entrar no descanso, que era aquela boa terra. E tantos outros homens do Velho Testamento, eles sabiam a vontade de Deus. Davi sabia a vontade de Deus, tanto é que Deus se referiu a ele em Atos, dizendo assim, que achei a Davi, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Irmãos, irmãs, amigos, convidados, nós temos que saber a vontade de Deus. Do contrário, nós podemos estar vivendo como cristãos sem saber o que Deus precisa, sem saber o que Deus quer, e nós não podemos viver dessa maneira. Então, esses homens tinham visão, esses homens conheciam a vontade de Deus, esses homens conheciam o coração de Deus, conheciam a intimidade de Deus, eles sabiam o que Deus queria, e por isso eles não se perderam no caminho das suas vidas, e não fizeram de qualquer maneira como achavam melhor. Pelo contrário, eles faziam aquilo que estava no plano de Deus. Hoje não é diferente. Deus precisa de você, precisa de mim, que saiba o que Ele quer para ser um megafone na terra para mostrar para as pessoas a vontade de Deus. Deus precisa do seu povo para fazer a mesma coisa. Deus precisa da igreja hoje, como uma grande trombeta, anunciando para todas as pessoas o propósito de Deus, que é edificar a sua casa, salvar o máximo de pessoas, mas além de salvar, edificar o lugar de habitação de Deus. É isso que Deus tem no seu coração. E nós vamos poder ver isso detalhadamente a partir da semana que vem. Ó Senhor Jesus! Sabe por quê? Porque muitas vezes você imagina que nós estamos trabalhando numa empresa. Eu fui trabalhar numa empresa, me falaram assim, você vai trabalhar aqui, qual vai ser a sua função? Você vai pegar essa caixa de parafusos, você vai colocar os parafusos dentro dessa outra caixa, vai pegar essa caixa e vai levar lá naquele balcão para aquela pessoa trabalhar. Tá bom? Tá bom, eu vou lá e fico fazendo isso. Pego o parafuso, tiro da caixa, ponho numa outra caixa e levo na mesa para aquela outra pessoa trabalhar. E eu volto, eu faço isso 1 ano, todo final de mês recebo o meu salário, tenho direito ao 13º, tenho direito às minhas férias remuneradas, tenho direito à folga no fim de semana e continuo fazendo isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. 30 anos depois eu me aposento. E aí, de repente, eu estou na rua, eu vejo um carro que eu achei muito bonito. Puxa, mas que carro bonito, eu não tinha percebido esse carro, não tinha visto esse carro. Mas esse carro está aí há muito tempo, mas eu não tinha percebido, porque eu fiquei voltado naquele trabalhinho meu ali. Aí eu falo, puxa, olha que carro bacana, esse carro é novo, tudo mais. Alguém fala assim, onde você trabalhou? Ah, eu trabalhei naquela empresa tal, o que você fazia lá? Aí eu pegava os parafusos de uma caixa, punha parafuso na outra caixa e entregava para uma outra pessoa em cima de um balcão. E depois? Ah, depois eu não sei o que fazia com o parafuso. E o que a empresa fazia? Eu também não sei o que ela fazia. Eu só sei que eu fui contratado para fazer isso. Aí a pessoa fala, mas qual que era a empresa? A empresa era tal. Aí a pessoa fala para ele, puxa, você não sabia que você participou da construção desse carro que você está vendo hoje? Você não sabia que o parafuso que você pegava da caixa, colocava na outra caixa, entregava naquele balcão para aquela pessoa, faz parte desse carro que você hoje está aí gostando, que você não tinha percebido? Irmãos, não pode acontecer isso conosco. Não pode, nós não podemos ter essa ideia de que estamos salvos, vivemos e não sabemos o que Deus quer com o resultado da nossa vida, com o resultado do nosso viver, com o resultado dele dentro de nós. Nós temos que saber o que Deus deseja. Eu não posso estar numa empresa sem saber qual que é o produto final dela. Eu não posso trabalhar numa empresa há 30 anos sem saber qual que é o produto, porque a hora que eu vejo o produto, eu nem imagino que eu participei daquilo. Na vida da igreja, irmãos, nós sabemos o que Deus quer. Nós estamos aqui, nós não somos pessoas perdidas. Nós temos um norte, nós temos uma coluna de nuvem que nos dirige durante o dia.
e temos uma coluna de fogo à noite que nos dirige durante a noite para nós sabermos o caminho que nós temos que seguir. E esse caminho é seguir Cristo, que é o nosso cabeça, é aquele que é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Nenhum membro meu aqui que vocês estão vendo movimentar, nenhum membro faz nada que não seja o que a cabeça determina. Portanto, nós também temos que seguir o que a cabeça determina para nós. Eu vou ler para vocês Colossenses capítulo 1, versículo 26, que diz o seguinte: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério estivera oculto, ninguém conhecia. Deus foi abrindo pouco a pouco para muitas pessoas durante todos os séculos passados e chegou até hoje. E Ele continua abrindo esse mistério para nós, mas Ele só vai falar para aqueles que são seus amigos, para aqueles que são seus íntimos, para aqueles que são os que o acompanham diretamente. Assim como o Senhor fez naquele dia que Ele fez a ceia, em que Ele chegou para os 11 discípulos. Por que 11 e não 12? Porque Judas já tinha se retirado. E Ele ali revelou o que estava no profundo do seu coração. Ele veio dar a vida para nós. Essa vida que Ele deu para nós, para nos salvar, para nos fazer viver nele. Ele quer agora nos introduzir na eternidade junto com o Pai. Não amanhã, quando a Nova Jerusalém voltar, mas hoje nós podemos viver tal vida nele. Por isso, eu convido você a fazer parte desse estudo de conhecendo a vontade de Deus hoje. Não é de qualquer maneira, graças ao Senhor por isso. Então nós precisamos da revelação para saber qual é a vontade de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 29, Provérbios 29, 18, diz o seguinte: não havendo palavra, a versão nossa fala, não havendo profecia, é a mesma coisa, não havendo palavra, o povo se corrompe. Se não tem palavra, se não tem revelação, se não tem luz na palavra, o coração se corrompe, porque não sabe como seguir o Senhor. Esse é um outro versículo. Eu queria ler também o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Tanta distração, irmãos, tantas coisas secundárias na palavra de Deus, tantas práticas inúteis que hoje muitos vivem e que não correspondem à vontade do coração de Deus. Não está no centro da sua economia, da sua vontade, do seu desejo, do seu plano eterno. Mas Deus quer que eu, você, cada um possa conhecer esse propósito, não apenas individualmente, mas coletivamente, para seguirmos e cumprirmos a sua vontade hoje, aqui na terra. Qual que é o objetivo? Trazer o reino do céu para a terra. Introduzir o rei nessa terra. Ó Senhor Jesus! Para isso, nós precisamos da palavra. Sem palavra, o povo é destruído. Outro versículo em Oséias 6, 3, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não há limite para conhecer a Deus. Quanto mais o Senhor avança, mais Ele vai revelando. Quanto mais o Senhor anda, quanto mais Ele fala, mais revelação tem. Então nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não vamos deixar de seguir o Senhor, não vamos deixar de ouvir o Senhor, não vamos deixar de receber a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e para isso nós precisamos então da revelação do céu. Em Efésios,
capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, fala o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, iluminados os olhos do vosso coração. No 17 fala: vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não basta conhecer a Bíblia por inteiro, pode ser da primeira capa à última capa, sem ter revelação, sem ter luz, sem ter o coração iluminado. Não basta conhecer apenas na mente, tem que ter espírito. Por quê? Porque é o espírito que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Como é que eu vou conhecer Deus sem espírito? Não consigo, é impossível. Eu não posso usar a minha mente simplesmente, eu preciso do espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2 fala isso. É através do espírito que conhece Deus, que me revela quem é Deus, o que é Deus e como eu posso andar na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria encerrar, irmãos, nessa noite, deixando essa mensagem para vocês. E eu vou deixar uma pergunta também. Precisamos conhecer e continuar, prosseguir em conhecer o Senhor. Eu vou deixar uma pergunta para todos. Você quer conhecer a Deus? Você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você quer saber qual é o propósito de Deus para o seu povo? Não apenas o que é para a vida individual? Então, eu vou convidar você, irmão, irmã da igreja em Campinas, vou convidar você, nosso convidado, vou convidar todas as pessoas a nos acompanhar a partir da quarta-feira da semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, essa nova série, Conhecendo a Vontade de Deus Hoje. Nós precisamos iluminar o nosso coração através da sua palavra, para poder andar nos caminhos do Senhor e poder cumprir a sua vontade. Amados, irmãos e irmãs, todo cristão precisa conhecer o que tem hoje no coração de Deus. Paulo escreve que estava oculto dos séculos e das gerações, se manifestou aos seus santos. Se não conhecermos a vontade dele, não venceremos. Nesta série, vamos explorar as profundezas de Deus, juntos, conhecendo a vontade de Deus, hoje. O Senhor espera que um povo possa dizer: vem, Senhor Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Queria encerrar com uma oração e convidá-lo mais uma vez para participar conosco. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor nos abriu a palavra para enxergarmos a tua vida dentro dela, para enxergarmos quem o Senhor é, para tocar na sua pessoa e podermos ter o nosso coração iluminado. Dirige a nossa vida, Senhor. Queremos ser um com a tua vontade, não fazer as coisas que nós achamos, mas seguir aquilo que está no teu coração. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que está recebendo a palavra, que desperte o desejo de seguir o Senhor, que desperte o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ó Senhor Jesus, livra-nos do mal, livra-nos dessa pandemia, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de fé e perseverança, até quando o Senhor voltar. Guarda-nos em Ti, guarda-nos na Tua pessoa. Nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.